Nem só de bolsa vive o homem. Eu acredito que é muito importante ter uma parcela da tua carteira em renda fixa, seja para liquidez, segurança ou até mesmo diversificação. Porém, no momento atual, a renda fixa está nos dando uma chance de ganhar tanto dinheiro com um risco-retorno tão favorável que eu acredito ser quase obrigatório ter uma parcela da tua carteira em renda fixa, principalmente nesses títulos que eu vou comentar nesse vídeo aqui. As últimas semanas foram de muita incerteza no mercado. Grande parte dessa incerteza se deve à abertura da curva longa de juros lá nos Estados Unidos. Essa empinada na curva de juros se deve às discussões envolvendo a resiliência da economia americana, a inflação americana e também o patamar terminal de juros lá nos Estados Unidos. Resumindo, a grosso modo, a inflação americana está na casa de 3% e o Fed quer trazer a inflação para a meta, que é em 2%. Porém, a economia dos Estados Unidos ainda está muito forte, está muito resiliente. E por conta disso, o mercado acredita que é bem provável que o Banco Central Americano, que o Fed, tenha que elevar mais os juros por lá ou até mesmo manter esse juro alto nesse patamar por um período mais prolongado. Eu expliquei bem melhor essa dinâmica nesse vídeo aqui, então depois tu vai lá, clica e assiste. E obviamente, tudo o que acontece lá nos Estados Unidos reverbera aqui no Brasil. Ainda mais quando é um evento extremamente relevante como foi esse. Só para a gente ter uma ideia, o juro de 10 anos nos Estados Unidos atingiu o maior patamar dos últimos 17 anos, ou seja, não é algo trivial que se vê todo dia. Então, como a curva de juros abriu por lá, aqui aconteceu a mesma coisa. Se nós olharmos aqui nesse gráfico, dá para ver muito claramente o quanto a curva de juros que vinha caindo nesse ano deu também uma empinada aqui no Brasil. E isso acontece porque aqui no Brasil nós precisamos ter um diferencial de juros para os Estados Unidos, que é a economia mãe, digamos assim. Então é muito difícil a curva aqui no Brasil seguir caindo, enquanto a curva de juros por lá está subindo nessa magnitude. Isso porque se o Brasil não tiver um diferencial de juros atrativo, os investidores gringos não vão mandar dinheiro para cá. Vai todo mundo optar por colocar dinheiro na economia americana. E isso faria com que a nossa moeda, com que o nosso real se desvalorizasse demais. E naturalmente essa empinada na curva de juros aqui no Brasil faz com que os títulos de renda fixa, as taxas desses títulos, também subam. Pega o exemplo do Tesouro Pré-Fixado 2028. Dá para ver aqui no gráfico que no início do ano as taxas estavam bem comportadas, até mesmo numa tendência de queda. Porém, nas últimas semanas a gente viu essa taxa subir bastante. A mesma coisa aconteceu com os títulos do Tesouro IPCA+, as famosas NTN-Bs. O movimento foi muito similar. Esses títulos estavam com uma tendência de queda para esse ano, porém, com essa situação lá nos Estados Unidos, a taxa deles também deu uma bela subida. E é justamente nesses títulos, nas NTN-Bs ou Tesouro IPCA+, como é mais popularmente conhecido, que eu acredito estar a grande oportunidade do momento. O primeiro ponto que me faz acreditar que é uma grande oportunidade é justamente essa taxa. Como dá para ver aqui nesse gráfico, disponibilizado pelo próprio site do Tesouro Direto, esse nível de taxa atual é um dos maiores níveis dos últimos anos. Ou seja, não é algo muito trivial. Apesar dos últimos 2 anos serem anos naturalmente de taxas muito altas por conta de toda a conjuntura global e até mesmo local, esse patamar de taxa não tende a ficar tão alto por um período tão grande de tempo. Ainda mais quando a gente tem um ciclo de cortes na Selic se iniciando. Portanto, eu acredito que essa taxa é daqui para baixo. Obviamente, se não acontecer nada inesperado no meio do caminho. E aí tem duas formas da gente ganhar dinheiro com essa taxa alta. A primeira maneira é uma maneira mais arrojada, que é justamente lucrando com a marcação a mercado desses títulos. Eu não vou entrar muito aqui na explicação da marcação a mercado. Para quem quiser entender melhor a marcação a mercado, é só entrar nesse vídeo aqui que eu fiz e lá eu explico tudo no detalhe. Mas basicamente a marcação a mercado é uma cotação diária do valor de face desse título. E o que mexe com essa cotação é justamente a taxa. Se a taxa sobe, o valor do título cai. Se a taxa cai, o valor do título sobe. Então, para lucrar com a marcação a mercado, eu tenho que comprar uma dessas NTN-Bs, que hoje está pagando próximo de IPCA mais 6, e torcer para que essa taxa venha caindo, justamente para o meu título se valorizar e eu conseguir vender ele no mercado. Como eu comentei, eu acredito que essas taxas estão bastante altas. E à medida que as coisas se acalmem lá na economia americana, que o juro dê uma acalmada, eu acho que a gente vai ver essa curva de juros e, por consequência, as taxas desses títulos diminuírem aqui no Brasil.
mesmo porque, como eu já falei, nós estamos em um ciclo de queda de juros, e isso também influencia na diminuição dessas taxas. Aí, por exemplo, se eu comprar uma NTN-B 2045, Tesouro IPCA+, com vencimento para 2045, e essa taxa aqui hoje está próxima de IPCA mais 6, cair para próximo de IPCA mais 5 daqui a um ano, eu consigo vender esse título com um lucro, com um ágio de mais de 20%. O que é um retorno bastante interessante para um ano, ainda mais na renda fixa. Se eu esperar um pouco mais, deixar passar 2 anos e essa taxa tiver caído o mesmo 1%, eu consigo vender esse título com um ágio, com um lucro de mais de 36%. Quanto mais o tempo passa e quanto mais a taxa cai, mais eu vou lucrar com esse meu título Tesouro IPCA+. Como eu falei, essa é uma estratégia mais arrojada, mais agressiva, justamente porque esses títulos eles têm uma volatilidade bastante grande. E quanto mais longo for o título, por exemplo, uma NTN-B 2060, maior vai ser a volatilidade. Ou seja, se tu acredita que a taxa vai cair, quanto mais longo for o teu título, mais tu vai ganhar quando a taxa de fato cair. A segunda forma de ganhar dinheiro com esses títulos é justamente comprar esses títulos e carregar até o vencimento. Para isso, o ideal seria tu comprar títulos de duração mais curta, por exemplo, Tesouro IPCA 2028, no máximo até 2035. Esses títulos também sofrem marcação a mercado, também tem uma volatilidade, porém, como eles são mais curtos, essa volatilidade é bem menor do que os títulos mais longos. Não quer dizer que tu não possa lucrar com a marcação a mercado desses títulos mais curtos, tu também pode lucrar, mas é bem provável que seja um retorno menor do que os títulos mais longos à medida que essa taxa realmente caia. No entanto, se nós tivermos um cenário diferente, onde a economia aqui no Brasil começa a ir muito mal e a inflação volta à tona com bastante força, tu vai estar protegido. Por quê? Tu vai estar comprado em um título que te remunera a inflação mais um juro real. Ou seja, se a inflação for de 10%, tu vai receber os 10% mais aquele juro real que é aquela taxa, seja 6, 5,5, 5,7 ao ano. Portanto, esses títulos mais curtos têm um potencial de retorno menor com a marcação a mercado, mas eles te trazem uma segurança maior justamente porque tu consegue carregá-los até o vencimento com mais facilidade, caso dê algum problema. Eu sei que eu falo muito de bolsa e de ações aqui no canal, porém, eu gosto bastante dessa posição em NTN-B. Inclusive, se tu pegar vídeos meus do início desse ano ou do final do ano passado, eu sempre comento que um dos melhores investimentos para esse ano eram as NTN-Bs, os títulos do Tesouro IPCA+. E eu sigo com esse pensamento, ainda mais depois que as taxas subiram bastante recentemente. E além disso, para quem tem bolsa, principalmente para quem tem muita small cap, como é o meu caso, eu acredito que esses títulos apresentam uma boa diversificação para a carteira. Porque se eu estou apostando que a bolsa vai subir, eu naturalmente também estou apostando que essa taxa das NTN-Bs vai cair. Porque uma coisa não acontece sem que a outra também aconteça. Inclusive, está aqui um gráfico que mostra muito claramente essa correlação do Ibovespa com as taxas das NTN-Bs. Quando as taxas caem, o Ibovespa sobe e vice-versa. E estando comprado nessas NTN-Bs, nesses títulos do Tesouro IPCA+, eu estou bastante exposto ao macro. E para quem tem uma carteira muito de small cap, isso apresenta uma diversificação interessante. Mesmo porque, na grande maioria das vezes, esse mercado de juros, que é o mercado das NTN-Bs, ele responde primeiro do que a bolsa. Então, é muito possível que aconteça das taxas caírem primeiro para a bolsa engatar uma alta depois, porque a bolsa depende de fluxo, depende de uma série de fatores. Dessa forma, estando comprado nesses títulos, eu posso surfar essa primeira pernada de alta com a queda das taxas, vender os meus títulos e partir para a bolsa e pegar mais uma pernada na bolsa. Ou seja, me parece uma diversificação bastante interessante e que tem um risco-retorno bastante favorável. Mas lembra, como eu falei, se você é arrojado, opte por títulos mais longos. Agora, se você é mais conservador, opte por títulos mais curtos até 2035. Mas agora me diz, ficou claro para você o tamanho da chance que a renda fixa está nos dando atualmente? Tu ficou com alguma dúvida? Enfim, manda aqui nos comentários a tua dúvida, a tua sugestão, o teu elogio, a tua crítica, fica à vontade. E também não esquece, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like no vídeo e também compartilha o vídeo com o teu grupo de amigos, familiares e investidores. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!